Boa tarde a todos. Iniciamos agora a nossa roda de conversa com a Polícia Rodoviária Federal, Arteres e também a NTT. Agradecer a presença dos vereadores. A nossa roda de conversa hoje é sobre as intervenções na BR-101, referente ao trânsito aqui do município de São José. Os nossos convidados, e queremos agradecer a presença do Anderson Queires Lima, ele é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da primeira delegacia da PRF aqui em São José. Anderson, muito obrigada pela sua presença e pelo seu respeito com essa casa legislativa. O Gilmar Cardoso, ele é coordenador de exploração da infraestrutura rodoviária da NTT, ele está conosco participando online, através de um link que a casa disponibilizou, ele que vai fazer a fala da NTT. E também está conosco o Marcelo Possani, ele é coordenador de projetos da Arteres. Marcelo, muito obrigada também pela sua presença e pelo seu respeito aqui com o Legislativo. E assim a gente também quer falar para o Gilmar, mesmo estando online, nosso muito obrigado pela sua presença. E também vai estar conosco de forma online o Orley Barley, que ele é coordenador de implantação da Arteres, que está conosco também via online. Muito obrigado, Orley, pela sua participação e o seu respeito aqui com a Casa Legislativa do município de São José. Esta roda de conversa é fruto de diversas demandas da cidade de São José. Esta casa recebe Anderson e também o Marcelo, o Gilmar e o Orley, recebe muitas demandas das intervenções das obras da 101. A cidade entende da necessidade e compreende a necessidade dessas obras, mas tem muitas dúvidas e muitas preocupações, e com esse intuito que a gente traz vocês para essa conversa, esse diálogo com os vereadores e com a cidade de São José. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Anderson. O Anderson, então, representa a Polícia Rodoviária Federal. Ele vai poder utilizar do tempo que ele entender necessário. Ele pode usar a tribuna, Anderson, ou pode fazer a fala daí do microfone mesmo. A gente agradece a sua presença e está contigo a palavra, então. Isso, porque senão... Obrigada. Alô. Uma boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária recebeu o convite aí para essa conversa, né? Pra esclarecer alguns pontos referentes às alterações no fluxo da rodovia, né? E estamos aqui para sanar algumas dúvidas dentro do conhecimento que temos, porque são várias áreas, né? Então, no que puder sanar aí, vou fazer de acordo com o que vocês precisam, tá? Inicio dizendo que é uma obra fundamental, são alterações fundamentais para o que a Polícia Rodoviária Federal planeja e para a visão de futuro para essa região. Nós temos aqui na região de Palhoça e São José o primeiro e o segundo lugar em gravidades de acidentes do Brasil. Do quilômetro 190 ao 200 é o primeiro lugar. Do 200 ao 211 é o primeiro lugar. E do 211 ao 220 é o segundo em gravidade de acidente. Aproximadamente 70% são com motociclistas. Um fluxo de motocicletas muito grande. E quando essas motocicletas são colocadas disputando espaço com veículos maiores, acaba tendo o resultado que a gente está vendo aí. Tá? A PRF resolveu sair da inércia, né? Resolveu planejar algo, colocar em prática para quê? Para que se reduza a quantidade de acidentes, as suas gravidades e também melhore a mobilidade urbana. Eu acho que todos concordam que nós chegamos num ponto que não é mais possível deixar a mobilidade urbana ser reduzida, né? Nós já temos hoje aí a pior região metropolitana do país referente à mobilidade urbana. A falta de ciclovias, a falta de ligação entre os veículos de transporte coletivo, tudo isso aí gerou o quê? As medidas aí anteriores de facilitação de crédito para veículos, todo esse somatório acabou gerando uma frota muito grande, né? Por vezes aí famílias de 3, 4 pessoas têm a mesma quantidade de veículos. E todo mundo saindo para a rua ao mesmo tempo chegou no que chegou.
tá? E a gente tem que fazer alguma coisa. Esse projeto da PRF que está, de certa forma, fazendo a gente conversar hoje, ele se chama Mudança de Hábito, onde qual é a mudança do hábito? É a motocicleta sair da principal e ir para a via marginal. Tá? Essa é a nossa intenção. Proibir motocicleta na via principal do quilômetro mais ou menos ali 192, início de Biguaçu, até mais ou menos o 215, final da Palhoça. Todo esse trecho, motocicleta na via marginal. Para isso, os cruzamentos têm que ser interrompidos, né? A gente tem um viaduto que o condutor consegue atravessar de um lado para o outro, ele acaba trancando o fluxo na marginal e com esse modelo de tráfego, esse nosso projeto não vai para frente, tá? Então a nossa intenção, a nossa visão são duas: mobilidade urbana e segurança. Talvez hajam outras formas de se fazer isso, é possível, né? É por isso que hoje talvez nós estejamos aqui, assim como foram feitas outras reuniões na sede da nossa delegacia com alguns representantes dessa casa. 3 ou 4 vereadores foram lá nas duas oportunidades. E é isso, tá? A gente percebe que, por vezes, há uma necessidade de proteger um determinado local específico, né? Naquele local tem uma empresa, o caminhão daquela empresa, entendemos isso, mas a nossa visão ela é macro. Aí eu gostaria de convidar vocês para ter esse olhar macro também, tá ok? Não é todas as necessidades elas devem ser atendidas na medida do possível, né? Mas o nosso olhar ele é para redução de acidente e mobilidade urbana. Obrigada, Anderson, pela contribuição. Depois o Anderson fica à disposição. Quero agradecer também a Letícia, ela é coordenadora da faixa de domínio aqui da Artéries. Muito obrigada, Letícia, por estar conosco. Passo a palavra agora, então, para o Marcelo, ele é coordenador de projetos da Artéries, e vai, então, conversar um pouquinho conosco e passar a palavra para o Orley, que vai também fazer a apresentação para a gente, e depois a gente passa para o Gilmar, que é da NTT, para fazer a fala final antes das ponderações dos vereadores e das perguntas que nos chegam através da nossa rede social. Quero agradecer a presença do vereador Neto, do vereador Marquinho, do vereador Mauro, do vereador Crislan, do vereador André Gesser, do vereador Madson Sé e do vereador Juanito. Obrigada pela presença de vocês. Bom, boa tarde. Agradecer o convite em nome da Artéries. Dar uma boa tarde para todos que estão aqui na casa, uma boa tarde para quem nos acompanha online. E da mesma maneira como o inspetor Queires comentou, a Artéries converge com o mesmo pensamento de segurança e mobilidade em toda a região no qual ela atua. Desta maneira, a gente vai hoje conversar um pouco sobre a obra que vem sendo implantado da terceira faixa, no sentido norte, né, no sentido Joinville, que é uma obra muito similar com o que já foi implantado há alguns anos atrás no sentido sul, sentido Criciúma, que é perceptível, isso em imagens e em quem vive na região, o ganho de fluidez de uma pista com a terceira faixa e uma pista sem a terceira faixa. Então, até antecipo, o resultado é similar, o resultado de fluidez é notório, assim que a obra entregue até o segmento que já foi concluído, a gente já consegue perceber esse ganho. E quanto até antecipo também, que provavelmente vai ser um dos questionamentos, as questões de agulhas de entradas e saídas, elas vão ser reordenadas, mas de maneira alguma qualquer localidade vai perder seu acesso, de maneira alguma qualquer localidade vai perder suas entradas e suas saídas. Elas vão ser, sim, reorganizadas, assim como foi no sentido Criciúma, no sentido sul, né? Se vocês lembrarem, puxar na memória, uns talvez 5 ou 6 anos atrás, todas aquelas agulhas no sentido sul também foram reorganizadas. Porque na época da implantação, da duplicação, o tráfego era de uma maneira. Hoje o tráfego se comporta, e o VDM, o volume diário de tráfego, é muito maior do que da época da duplicação. Existia um conceito que as trocas de veículos teriam que ser em cima da rodovia. Hoje o conceito que esse projeto implanta é que as trocas de veículos, entrelaçamentos de veículos, precisam acontecer na marginal, numa velocidade mais baixa, propondo uma segurança e melhorando uma fluidez tanto no tronco
na pista principal quanto na marginal. E isso converge com o que o inspetor falou quanto à segurança, trazendo esses veículos locais para a marginal, uma velocidade mais baixa, para fazer essas trocas dentro da marginal com as agulhas disciplinadas e reorganizadas. Quem vai fazer essa apresentação, quem vai conversar sobre a obra em si, a gente fala um pouco mais de projeto, e quem fala um pouco mais da implantação da obra, sobre os prazos e o planejamento de obra, é o engenheiro Orley, que está online. Não sei se ele se ele consegue falar, se ele consegue abrir o microfone. Consegue me ouvir? Sim, Orley. Conseguimos, Orley. Então tá, boa tarde a todos. Boa tarde, Orley. Pode ser, Marcelo, ele pode já. Pode fazer uso da palavra, Orley. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Desculpa só não estar presente, né? Eu estava na obra hoje, então acabei tendo esse contratempo, mas fico aberto aí a eventuais questionamentos e após a apresentação aí, fico até com o meu número para os vereadores, se quiserem algum contato direto. Então, só pedir para o Marcelo compartilhar uma pequena apresentação que nós já fizemos também na Câmara de Palhoça recentemente, sobre o que é o projeto da terceira faixa, né, e o andamento das obras em si, e o que o contrato, e qual é o nosso contrato junto com a agência em relação a cumprimento de prazos, né, e qualidade. Então vamos lá. Marcelo, se puder passar, agradeço. O projeto da terceira faixa contempla 15,6 quilômetros aí de extensão, então ele vai lá desde do início do 216, lá em frente à Havan, até o quilômetro 200. Né? Contempla aí os dois municípios, Palhoça e São José, e a gente segmentou essa obra, e qual que é qual o conceito da obra? Estruturar as pistas, né, fazer uma reordenação de faixas, das faixas de tráfego, para que onde era o antigo acostamento, agora a gente faça alguns trabalhos de recap e que com isso consiga absorver 3 faixas de tráfego, sendo que a faixa 2 ficaria para o tráfego pesado e a faixa 3 para o tráfego leve, conforme é no sentido sul hoje. Então é uma readequação de faixa, uma remodelação com um serviço de recap, de alteração de geometria das pistas. Dentro desse segmento de 15 quilômetros, nós temos 23 adequações de acessos e saídas da rodovia para a marginal. Desses 23 acessos, são aquelas obras que demandam de algum tipo de interdição, que necessariamente a gente bloqueia uma agulha, né, um acesso, a gente chama de agulha, para fazer os serviços de escavação, reestruturação do pavimento, e então a pavimentação e implantação dos elementos de proteção de segurança. São barreiras, os guarda-reios e as defensas metálicas. Por que a necessidade de interdição nesses acessos? Né? Há toda uma alteração de geometria dessas agulhas, então elas vão ter, após as obras, elas ficam com uma remodelação, que elas têm uma faixa de aceleração ou desaceleração mais extensa do que é atualmente, então permitindo até uma troca de faixas de forma mais segura para o usuário. Então, são onde a gente concentra inicialmente os serviços. Isso porque o nosso caminho crítico de planejamento são as remodelações de agulhas para que a gente depois ataque no tronco principal da rodovia, ligando uma agulha a outra e fazendo com que a terceira faixa fique com ligações de acesso e saída. Então, temos essas 23 agulhas de acesso e aceleração e desaceleração. E também tivemos uma remodelação grande do trevo da Via Expressa, que é ali no quilômetro 205, que lá a gente conseguiu implantar, além da terceira faixa, uma quarta faixa de tráfego, que ficaria uma faixa de acesso exclusivo para quem entra na Via Expressa de acesso à ilha. Então, nesse complexo do trevo do quilômetro 205, teve toda uma remodelação também que já está em fase de conclusão. A obra, nós temos o contrato, ela foi aprovada em janeiro
e nós iniciamos as obras em final de fevereiro desse ano, né? Então, decorridos aí pouco mais de quase 6 meses. Nós segmentamos essas obras em esses 15,7 quilômetros aí, em 3 grandes lotes, né? Dividindo eles, vamos falar lá do início do 216 até o 210, que seria a divisa entre os municípios de São José e Palhoça, do 210 até o 205, que é a entrada de via expressa, e do 205 até o quilômetro 200, que seria o final da terceira faixa. Nós segmentamos dessa forma e atuamos inicialmente nos lotes do quilômetro 205 até o 210 e do 210 até o 215. Isso porque é o local de maior demanda de tráfego, de maior demanda de acidentes, igual o Queiroz comentou. Então, até a pedido da PRF, o foco foi inicialmente nesses lotes. Se quiser só mudar o slide ali, Marcelo, fazendo um favor. Então, esse é o cronograma que a gente se baseou dos 3 grandes lotes. Dentro desse prazo de 12 meses de obra, né, que o contrato prevê, nós segmentamos então esses 3 grandes lotes para que a gente pudesse ir fazendo entregas parciais, de 5 em 5 quilômetros, por exemplo. Então, nosso foco foi inicialmente do 205 ao 210 e do 210 ao 215. Nesse ponto, haviam 2 obras, 2 pontes, que são pontes de 40, 50 anos atrás, que não tinham estrutura para receber uma terceira faixa, não tinham estrutura para um acostamento e muito menos para uma terceira faixa. Já eram previstas no contrato de concessão essas obras de alargamento para que possam receber a terceira faixa, e não só alargamento, mas também reforço dessas pontes, são pontes antigas que não atendem a capacidade de carga atual. Então, nós optamos também por deixar essas obras e executar em conjunto com a terceira faixa, até para mitigar os impactos. Então, nós atuamos no trecho do 210 ao 215, fazendo as obras tanto da terceira faixa, quanto as obras de recuperação e alargamento dessas 2 pontes, que são a ponte do Maruim, que é na divisa dos municípios, e a ponte do Passa 20. Então, conforme o cronograma mostra aí, nós temos a prazo contratual de 12 meses para execução da obra, ou seja, até fevereiro de 22. Contudo, nós pretendemos ir fazendo entregas parciais desses grandes lotes, cujo um deles é o lote 2, que a gente chama do 205 ao 210, nós pretendemos liberar ainda final desse mês ao tráfego. As atividades lá já estão bem adiantadas, né? Estamos terminando agora algumas barreiras, algumas defensas, para então poder liberar o tráfego até o dia 31 desse mês. Cerca de 5 quilômetros aí entre a Via Expressa de Florianópolis até o Shopping Continente. Né? Nesse segmento, nós já concluímos as reestruturações de agulhas, igual comentei no início, e estamos agora focados nos trabalhos no tronco da rodovia, né? No tronco principal da BR-101, que são as barreiras de concreto e as atividades de pavimentação finais. Quiser passar, Marcelo? Esse quadro já está um pouco desatualizado, né? Mas das 23 agulhas que nós temos no projeto, hoje 17 delas já estão liberadas ao tráfego, e outras 4 em execução, né? Então, a nossa intenção é fazer essas liberações parciais, como eu comentei, e o nosso caminho crítico, que eram as agulhas, elas estão bem antecipadas em relação ao nosso prazo contratual. O que a gente quer dizer com isso? Então, estamos acabando essas agulhas, esses acessos, os trabalhos são focados no tronco e os segmentos são liberados ao tráfego, desde que eles ofereçam condição para isso, né? Condição de segurança, condição de fluidez ao trânsito. Então, hoje, o nosso cronograma que eu apresentei lá atrás, contratual, que é de fevereiro, hoje ele mostra uma tendência da gente liberar essas obras ainda ao final do mês de novembro e início do mês de dezembro, os 15 quilômetros. Quiser passar, Marcelo? Aqui só trazendo um pouquinho do que também dos empregos gerados por essa obra, né? São mais de 250 pessoas atuando diretamente hoje nesse contrato,
o nossa configuração de trabalho, exceto as agulhas, que há interdições pontuais, trabalhos no tronco da rodovia que necessitem de alguma interdição de faixa, um estrangulamento de faixa, esses trabalhos são executados exclusivamente em período noturno. Então, em período diurno, a gente só executa aquilo que está com um acesso interditado, um acesso ou uma saída interditada. Os trabalhos tocam em 2 turnos, em turnos de 24 horas, e também trabalhos que o acostamento seja possível de fazer um trabalho sem nenhuma interdição ao tráfego, que a gente sabe nesse local não permite uma interdição diurna pelo próprio volume, são mais de 100 mil veículos dia nesse local. Então, por isso, hoje, desse nosso efetivo, uma grande parte aí a maior parte está alocada no período noturno. Se quiser montar, Marcelo, por favor. Aqui só trago um pouquinho do que são as agulhas, que a gente chama, né, que são os acessos de incorporação e desincorporação da rodovia. Se quiser passar, é só a remodelação deles, né? Eram acessos com uma curta faixa de aceleração ou desaceleração, e agora a gente aumentou isso e deu uma remodelada geometricamente para tornar o mais seguro, né, e mais fluido o tráfego na rodovia. Pode passar essas duas aí, Marcelo. Aí só uma seção do que é a terceira faixa, no tronco principal, né, uma seção tipo, e como são divididos os trabalhos, né. Nós inicialmente fazemos a parte das barreiras de concreto, que são essas que estão no bordo, para depois fazer a parte de pavimentação e recapeamento da pista e ajustes geométricos dela. Eu só trago uma seçãozinha para modelação. Pode passar, Marcelo. Algumas fotos, né? Eu acho que tem um arquivo grande aí de fotos de cada uma dessas agulhas executadas nesses períodos. Também como o tronco da rodovia, a situação que está. Hoje, trago alguns dados um pouco mais atualizados, né? Nós temos cerca de 13 quilômetros dos 15 quilômetros, nós temos 13 de barreiras de concreto ou elementos de proteção, defensas metálicas. Nós estamos com cerca de 40% executado. De pista pavimentada, dos 15 quilômetros, nós já temos 8 quilômetros pavimentados. E agora a gente vai começar a fazer as liberações parciais, né? Eu comentei dos grandes lotes de 5 em 5 quilômetros. Essa é a nossa intenção. Pode ir passando, Marcelo, só algumas fotos, né? Aí os trabalhos na via expressa, trabalho nas agulhas em período noturno, quarta faixa, terceira e quarta faixa ali de Florianópolis, a entrada da via expressa em frente ao Forte Atacadista. Pode ir passando. Tem uma gama grande de agulhas. Os trabalhos dessas agulhas, como que eles foram pensados, né? Eu também não posso fechar um acesso de entrada e o próximo acesso de entrada em conjunto, senão a gente tem um gargalo. Então, os trabalhos sempre foram concentrados da seguinte maneira: eu fecho uma agulha, porém a anterior e a posterior, elas permanecem abertas. Então, o serviço de formiguinha, eu faço uma, termino, libero e depois vou para da frente escavar, reestruturar, pavimentar e assim por diante. Então, nós não podemos atacar em segmentos simultâneos, senão nós fechamos todo o acesso ou saída da rodovia, de forma a mitigar o menor impacto possível aí ao usuário, né? Acho que é só algumas fotos que eu trago, em relação das barreiras também. Pode ir passando, Marcelo. Igual eu comentei, lá no trecho do lote 3, que a gente chama, que é do 210 ao 215, região de Palhoça, nós temos as duas pontes, a ponte do Maruim e a ponte do Passa 20, ambas em execução. São obras, igual da foto, elas necessitam de um alargamento, né? Pode ver ali do lado direito, a gente não tem espaço hoje para um acostamento, muito menos uma terceira faixa. Então, essas obras elas estão sendo reforçadas desde a fundação, desde a estrutura como um todo,
recuperadas e alargadas para receber essa terceira faixa. Então, pode ir passando. Então, a obra do Maruim é uma ponte de maior extensão, também com desvio de tráfego, e o desvio de tráfego em si a gente deve levar até o final do mês de setembro, esse segmento. E, pode ir seguindo, Marcelo. Tem algumas fotos, né, da execução dos serviços. Esses serviços são executados ainda no mês de julho e agosto. Então, nós já temos hoje a faixa 1 estruturada, pronta para receber a pavimentação, e depois nós fazemos o alargamento do lado da faixa 3, que é na foto mais à direita aí da apresentação superior, né, perto daquela adutora. Então, onde hoje tem uma escavadeira ali, vai receber uma terceira faixa, a estrutura inteira. Esses trabalhos, hoje, quem passa por lá vê que tem pessoas trabalhando por baixo da ponte, inclusive, e na parte superior, fazendo a parte já da superestrutura. Uma ponte de menor extensão, mas também que segue os trabalhos, também no trecho de Palhoça, do 214.700, a ponte do Rio Passa 20. Essa obra também a gente iniciou ela em junho, o desvio de tráfego, logo após o início dos desvios do desvio do Maruim, e também estamos na etapa de fundação e reestruturação da ponte para receber esse alargamento e, se possível, a implantação da terceira faixa nesse ponto. Aí, passando, Marcelo. Pode passar. Também é uma obra que vai até outubro. Isso, algumas atividades do período, são atividades de fundação, contenção entre pistas. Hoje, quem passa lá também no trecho sul, vê que a faixa 1 nesse segmento, ela está destinando para a faixa 2 e faixa 3, a gente tem uma restrição na faixa 1, isso porque nós estamos fazendo uma contenção entre as duas pontes, tanto da pista norte quanto da pista sul, para viabilizar o reforço da ponte do lado norte. Então, é por isso aquela interdição também no sentido sul, que deve decorrer até meados do mês de setembro. Metade do mês de setembro a gente libera já o lado sul. O lado norte ainda continua em obras daí na faixa 2. Seria isso daí. Os empregos gerados já estavam lá em cima, né, também dessa apresentação. Obrigada, Orley, então, pela tua apresentação. Se tu puderes ficar um pouquinho mais com a gente agradece. Muito obrigada. Obrigado. Passamos a palavra, então, ao Gilmar Cardoso. Ele é o coordenador de exploração da infraestrutura rodoviária da NTT. Obrigada, Gilmar, por estar conosco. A palavra está contigo. Boa tarde a todos. Cumprimento a vereadora Mary, obrigado pelo convite. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores, os nossos colegas servidores públicos da Polícia Rodoviária Federal e os nossos colegas da concessionária Autopista Litoral Sul também. Nosso cumprimento. Infelizmente não pude estar presente aí presencialmente, mas a tecnologia nos permite isso, assim como o Orley também acabou de fazer a sua apresentação aqui de forma online. Tivemos aí um pequeno problema no agendamento tecnológico aí que o agendamento acabou não chegando, mas conseguimos contornar aqui, alterando os compromissos que tínhamos hoje, até pela importância desse tema, né? Então, o que nós temos hoje é um cenário bastante positivo, que temos a certeza que no futuro vai melhorar bastante a questão de mobilidade da região, de um lado, e de outro lado uma necessidade de planejar o futuro, porque esse cenário positivo nos mostra que o contorno de Florianópolis, finalmente, depois de todo o nosso esforço regulatório, por conta da necessidade de desvio da obra, da inserção de túneis e todo o esforço, tanto da NTT quanto da própria concessionária que fez o projeto, ele finalmente está com praticamente todo o 100% da obra em andamento, apenas com uma interseção hoje que precisa ser começada, mas que já está em vias de iniciar no segmento norte, a interseção sul com a BR-101 já começou e todos os trechos estão com obras em andamento, e a gente espera que agora, dentro desse prazo, o último prazo definido, a gente tenha então a obra concluída, que esses 3 anos, a partir de janeiro desse ano, de dezembro do ano passado, aliás,
eles estão passando bastante rápido, né? A gente certamente terá aí a porta já um contorno concluído, uma terceira faixa incluída, essa sim mais rápida ainda, até o final desse ano, acho que é a previsão da própria concessionária, até antecipando esse cronograma, e uma melhoria na capacidade viária da região. Por outro lado, principalmente com a conclusão do contorno que deve ser acontecer nos próximos anos, nós temos uma necessidade muito grande de planejar o que nós queremos para o futuro desse segmento da BR-101 que vai permanecer em operação e cuja sua operação vai mudar um pouco a característica, uma vez que os veículos pesados vão passar a circular pelo contorno. Nesse momento, a gente só tem a agradecer as populações envolvidas, tanto de São José quanto de Palhoça, toda a região metropolitana aqui que usa essa rodovia, por conta da compreensão da importância da obra que está em execução na terceira faixa da pista norte. Até por isso a gente tem um cenário onde, por mais que seja que a obra traga aí alguns impactos, de bastante compreensão, porque nós monitoramos a nossa ouvidoria, a gente percebe que as pessoas compreendem a necessidade e a importância de execução da obra. De outro lado, a gente tem a concessionária, aí o Orley mostrou muito bem aí o que está sendo feito, não vou me repetir, mas tem a concessionária dando retorno, executando a obra dentro do prazo e com uma condição boa de evolução. Em relação a, por exemplo, a obra de terceira faixa na pista sul, que foi executada em 2014, o Orley também comentou, nós temos uma diferença bastante significativa, que essa na pista norte tem 2 pontes para ser largadas, e essas obras de alargamento de ponte, utilizada toda a expertise que já temos até de todas as obras que foram feitas, tanto nessa concessão quanto em outras, mas, por outro lado, é uma das obras que gera mais impacto, porque não tem como manter o tempo todo todas as faixas de circulação em circulação, as faixas de tráfego em circulação. Mesmo com esse impacto, a concessionária vem, então, fez um projeto de sinalização, de desvios, visando minorar esse impacto, mas a gente sabe que algum impacto sempre tem, e estamos à disposição para ouvir e, dentro de todas as possibilidades, eu creio que a concessionária também, fazer todas as adequações necessárias para atravessar esse período da melhor maneira possível. E ali na frente a gente já vai ter com certeza a terceira faixa concluída, e aí uma qualificação muito grande já para a região, dentro do possível, e depois no futuro com o contorno de Florianópolis. Então, esse momento aí trazido pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive com a sugestão de uma regulamentação específica no caso do tráfego de motocicletas, é especial. Nós precisamos realmente agora, então, planejar o nosso futuro, o futuro da mobilidade da região, para quando tivermos condição, então, desta e de outras regulamentações poderem ser utilizadas e melhorar toda a mobilidade da região. Então, dentro do que for possível, daquilo que é contratualmente previsto, para a concessionária, nós vamos estar sempre à disposição para executar e para trabalhar em conjunto também, tanto com o município de São José quanto com os demais municípios da região. Basicamente é isso, eu só gostaria de dar esse recado, fico à disposição aqui na sequência da reunião. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Gilmar, pela tua participação. Passo a palavra agora ao vereador Marquinhos, se ele gostaria de se manifestar, tudo bem? Vereador Mauro, por favor, o senhor tem 3 minutos para suas ponderações ou questionamentos. Foi feita uma colocação aqui que até o final do mês, então seria feito o percurso da área do lote 211, que fica então dentro de São José, que é Ponte de Maruim, até próximo ao shopping, né? Ao shopping, que é esse percurso. Isso então se confirma até final desse mês, esse percurso estará pronto e estará entregue ao público? Nesse trecho, posso comentar? Pode falar, Desculpa. Orley, por favor. Tá bom.
a liberação desses 5 quilômetros iniciais vai se dar do 210 e 300, que é o final do desvio do Maruim até a entrada da Via Expressa de Florianópolis, que é o 205. Tá? Então, é o 210 e 300. O Maruim hoje a ponte é no 211, então só para ter uma referência. Então, saindo do desvio de tráfego, o usuário já vai ter uma terceira faixa liberada até a entrada de Florianópolis. Obrigado, Orley, então, pela sua resposta. A palavra agora é o vereador Crislan. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar a todos os vereadores, representantes aqui presentes também. Eu acho que São José tem uma situação peculiar, né, que é uma cidade, em termos territorial, muito pequena, né, vereador Marquinho, mas que nossa principal avenida que passa aqui pela nossa cidade é uma avenida federal, vamos dizer assim, né, uma rodovia federal, que não está sob a nossa responsabilidade e que ela atravessa toda a cidade e divide São José pela metade, né? De um lado aí os bairros de Barreiros, Vereador Matson, Cobrasol, Campinas, até chegar aqui na Ponta de Baixo, do outro de Serraria até propriamente Sertão do Maruim. E essa divisão a gente vê que hoje um dos principais problemas que a gente vê quando a gente está andando, caminhando pela cidade, que a gente ouve dos moradores, principalmente é a questão da mobilidade. E quando a gente vê isso, o principal ponto que a gente vê da reclamação, o vereador Juanito conhece muito bem, é o final de tarde, quando a gente vai atravessar a cidade de um lado da rodovia para outro, né, que são os pontos. Eu acredito que, de fato, essa ampliação da terceira faixa vai contribuir muito mais com o movimento que propriamente o contorno viário, né, que vai ter a carga mais pesada. Acredito que esse fluxo vai melhorar, mas eu queria aproveitar hoje, presidente, que estão os representantes aqui presentes, né, para ouvir se há algum outro previsão, talvez na concessão, no contrato, né, de uma outra obra estrutural para o nosso município nesse trecho da BR-101 em São José. É uma necessidade, hoje São José tem um problema e isso afeta desde a nossa produtividade, a questão logística da nossa cidade, e o que a gente ouve, principalmente dos moradores, é realmente o problema da BR-101, que ela sufoca a cidade, especialmente nos horários de pico. Obrigado, presidente. Marcelo pode responder, ou Gilmar? Eu posso responder se o Gilmar quiser complementar, sem problemas. No contrato de concessão não tem mais nenhuma obra de ampliação, seja um viaduto, acredito que o vereador estava propondo, né? Não há um dispositivo desse tipo, mas no contrato na região aqui de São José, na região de Palhoça junto, né? Que as duas cidades são irmãs, então a gente fala de São José, a gente já fala em Palhoça, porque o sistema urbano é praticamente o mesmo. Não existe no contrato. O que existe são algumas propostas, mas não é um dispositivo em nível, são algumas melhorias nos viadutos já existentes, como, por exemplo, o viaduto de Barreiros. É uma ampliação, uma melhoria nos ramos existentes, criando mais vias, usando aquele viaduto, que é um viaduto um viaduto largo, né? Criando outras vias, criando retornos em mão inglesas para que o fluxo continue sem parada. Isso existem propostas também, não há uma perspectiva de conclusão, é apenas uma proposta, mas no contrato não há mais nada no contrato da Arteris para novas obras na região. Gilmar, gostarias de contribuir também para o vereador Crislan? Obrigada. Obrigado. Basicamente, o Marcelo já comentou, o contrato ele não previa novas obras, a grande obra da região prevista no contrato, quando ele foi formulado, em 2007, quando foi lançado o edital, e essa concessão começou em 2008, era o contorno de Florianópolis, porém nós temos, então, algumas melhorias que foram levantadas, tanto pela NTT, quanto com participação da Polícia Rodoviária Federal e diversos outros órgãos de representação da sociedade, num grupo que inclui esses órgãos, chamado Grupo Paritário de Trabalho, e essas melhorias, então, foram levantadas, depois foram propostas pela concessionária num processo de revisão contratual, e provavelmente vão ser avaliadas no próximo ano. Então, óbvio que até por uma questão física da região não tem como incluir e construir novas obras, mas com melhoria principalmente dos dispositivos existentes. Então,
o Marcelo deu exemplos aí de travessia em desnível ou alguma melhoria geométrica, que não é uma inserção de obra nova, mas é a otimização daquilo que já existe. Nós precisamos otimizar realmente esse espaço, e aí também, como eu falei, um planejamento de mobilidade, eu creio, de todos os municípios vai ajudar nessa otimização frente à nova situação que nós vamos enfrentar com a conclusão do contorno de Florianópolis. Então, o vereador comentou, claro que o contorno ele não altera essa mobilidade urbana da região, por outro lado, ele dá uma capacidade maior para a via nesse segmento, porque te retira os veículos, uma parte significativa dos veículos pesados. Basicamente é isso. Obrigada, Gilmar. A palavra, então, agora é o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu acho que todos aqui somos a favor de mobilidade e segurança, que nem a Polícia Rodoviária falou. Eu acho que é fundamental, é assustador saber que nós somos o primeiro e o segundo onde mais acontece acidentes trágicos e uma atitude tem que ser tomada. É óbvio que nós aqui como vereadores, a gente está preocupado com o impacto que isso causa dentro dos bairros, porque por mais que possa, e daí eu concordo com a sua fala em relação a vai interferir um comerciante, mas vai trazer um benefício grandioso para toda a população, a gente tem que olhar para o coletivo. Mas eu acho que tentar também minimizar os impactos econômicos que algumas questões de mudanças podem provocar na nossa cidade, eu acho que a gente tem que debater e questionar nesse sentido. Eu queria propor que vocês fizessem alguma campanha publicitária para que a população entendesse o que é uma mudança de hábito, para que compreendesse como vocês vieram aqui explicar para nós, mas que a população também tivesse noção, até porque nós não temos acesso a toda a população como tem um grande meio de comunicação, né? E eu acredito que a Artérios tenha condições de fazer isso, eu acho que isso vai ser fundamental. E por fim, até pensando nessa questão dos impactos dos bairros, se depois alguém puder passar para nós, não por trecho do quilômetro, mas a região, onde é que vão ter as agulhas de entradas para a BR e saídas da BR, porque isso para nós é fundamental. Vamos pegar o exemplo do trevo de Barreiros. Se lá em Areias não tem uma agulha de saída e tu tens que entrar no trevo de Barreiros, que é um trevo que tem umas rótulas grandes, até estava comentando com o vereador Matson, fica meio complicado, porque não tem um viaduto para passar por cima dali. Então, se puderem passar para nós onde é que vão ser as agulhas de entradas e saídas de São José, por bairro, vai ser importante, porque daí a gente também pode tranquilizar mais a população dessas regiões. Obrigado. E Marcelo? Referente à campanha, vereadora, obrigado pela sugestão, muito bem-vinda. Eu vou passar para o nosso pessoal da comunicação, para que o pessoal já é bem atento nessas questões de campanha, até tem algumas propagandas em rádio, quanto do contorno e da terceira faixa, para alertar o pessoal referente ao trânsito, mas eu vou passar aqui. Muito bem-vinda a sugestão. Quanto às agulhas, a gente já tem até esse material, eu vou deixar um pouco mais didático, com uma ortofoto, né, com a imagem por baixo. Daí vocês conseguem visualizar bem os bairros, a gente vai colocar o nome dos bairros, até vou pedir um auxílio aqui para vocês nos ajudarem com os nomes dos bairros certinho, para a gente não cometer nenhum equívoco. Mas a gente passa esse material e se tiver alguma sugestão, a gente está aberto a sugestões. Mas a gente teve esse cuidado no projeto de não deixar nenhum viaduto sobrecarregado. Então, até no início da minha fala, a gente comenta da reorganização das agulhas, nesse conceito de não buscar diminuir o carregamento dos viadutos, melhorar a fluidez dos viadutos, paralelo com o tronco da rodovia. Mas esse material a gente tem praticamente pronto. Claro, tem um viés assim muito mais técnico para o projeto, mas a gente deixa mais didático, coloca a imagem por baixo e passa para os senhores divulgarem, não tem problema nenhum. Obrigada, Marcelo. Opa. Uma semana, 10 dias, a gente passa esse material aqui para a Câmara. Sim, daí eu combino contigo para a gente poder receber esse material. Com a palavra, então, Anderson. Vereador, o senhor tocou num ponto importante aí, que é o esclarecimento da sociedade, né? A divulgação para ela, né? Deixa eu dar algumas informações para o senhor entender o mecanismo de onde veio a ideia e onde ela se encontra hoje e por que não foi implementada ainda. Enfim, observando aí o caos no trânsito, alguma coisa tem que ser feita, tá? Chegou-se a esse modelo.
Por quê? Porque, como bem disse o vereador anteriormente, a rodovia federal hoje é uma rodovia municipal. Não deveria ser. A rodovia federal é para ligar 2 pontos distantes. Quem vai do Rio Grande do Sul para Paraná usa a rodovia federal em Santa Catarina. Mas a realidade é diferente. Aqui virou uma rodovia ao ponto do pessoal para ciclismo na rodovia. Algo que não tem nada a ver com rodovia. Né? Não tem espaço, é ali que eles vão fazer. Então é um problema sério, não é de fácil solução, porque como aqui é uma conurbação urbana, a cidade é misturada, né? O que ocorre numa cidade tem reflexo na outra. Não tem como hoje unir as cidades com uma via, uma avenida que ligue Palhoça, São José e Biguaçu. A gente viu aí a questão da artérias na desapropriação do contorno viário, pelo fato de ter demorado um pouco, já tiveram que mudar o traçado, porque a cidade já cresceu onde antes não tinha nada, né? Então isso muda muito rápido e não tem como fazer essa avenida. Então a rodovia federal, queiramos ou não, ela sempre vai ser ligação entre um ponto de São José, Palhoça e Biguaçu. Só que o que ocorre hoje, e aí faço eu a defesa desse projeto nosso de acabar com os cruzamentos em nível nas marginais. E por quê? Porque a gente daria mobilidade para a marginal e ela ficaria, não é esse o propósito, mas ela acabaria servindo como essa alternativa de via que liga os municípios, evitando com que o cidadão suba na via principal, por vezes, para fugir do próximo cruzamento que está parado, porque a preferência é de quem passa por baixo para entrar no bairro. Então fica todo mundo trancado ali e o cidadão sobe para a marginal para andar, por vezes, 500 metros, 1 quilômetro para voltar. Aí a gente vê o pessoal de moto pequena, que comprou a moto para ir para a aula, comprou a moto para ir para o colégio, não tem habilidade para andar numa rodovia federal com aquele trânsito caótico, pesado, muito perigoso. Motorista de uma carreta por 5 metros para não perder o embalo, ele evita de pisar no freio para não perder o embalo. Nós que não dirigimos carretas não sabemos como é. Mas eu peguei carona uma vez com a carreta e eu fiquei impressionado. Como é difícil ele ter que numa subida pisar no freio. Então são detalhes que cada tipo de condução tem que a gente que não usa essa condução não entende. Então, esse respeito que deveria ter, acaba não tendo quando tu coloca uma carreta de 32 toneladas com uma moto de 100 quilos. Então, se a gente conseguisse passar esse trânsito para a marginal, seria um ganho para todos. O pessoal não teria mais essa necessidade de passar para a pista principal. Com a terceira faixa, o trânsito ia ficar bem fluido e a via marginal, para eu andar 2 quilômetros próximo da minha casa, eu não precisaria ir mais para a principal. Acabaria sendo uma alternativa, ainda que de forma indireta, e não essa é a intenção, como você falou, os deslocamentos dentro do próprio município, né? Então, sob essa ótica, que eu convido os senhores a sempre que analisarem essa questão desse projeto Mudança de Hábito, para olharem com essa ótica, tá? Sobre quais serão os benefícios no longo prazo. E as mudanças, elas vêm e elas são, por vezes, rechaçadas pelo simples fato de que vai mudar minha vida. Vou dar um exemplo para vocês, é Leoberto Leal. Leoberto Leal, quando foi colocado ali, foram colocados os divisores de pista ali, o gelo baiano, foi uma gritaria, né? Fizeram manifestação, vieram aqui, tem vizinho meu da minha rua, disse, não, a gente vai lá mexer, vereador amigo nosso, a gente vai acabar com isso aqui. E realmente, no começo, quem estava do lado de lá perdeu receita, porque o cidadão não conseguia mais voltar, ele tem que ir lá na frente. Hoje em dia eu não sei mais como é que está a questão do comércio, mas de qualquer forma a população se acostumou, né? E o apoio da população é importante ao ponto de que hoje as entradas ali da Coronel Américo, da Dom Schmidt, da Portela não estão fechadas ainda definitivo. O guarda municipal vai lá todo fim de tarde e coloca os cones. Por quê? Porque a população ainda não aceitou. E por que eu digo isso? Porque desde o começo da intenção desse projeto, de tornar as vias marginais livres de cruzamento, o superintendente, o André Saul, na época ele era chefe de delegacia, ele sempre disse que só vai para frente quando tiver apoio de todos, da sociedade, da Câmara Municipal, da Prefeitura, não vai ser goela abaixo. Tá? E é esse apoio que a gente precisa. A gente tem autoridade, talvez, entre aspas, autoridade, para ir ali mudar o traçado, sem esse apoio, eu creio que até sim, mas não é a intenção de ninguém. Por isso convido os senhores, sempre que a gente for tocar nesse assunto, que a gente olhe com o olhar do futuro.
tá? E quando eu coloquei anteriormente ali na questão do que a gente tome um pouco de cuidado para não olhar o micro, é porque isso já aconteceu. Tá? A gente já teve diálogos com colegas que se preocupavam com uma quadra. Ele não se preocupava com a mobilidade geral. A gente sabe hoje, isso aí é conhecido de todos, né, que o trânsito, engarrafamentos e estacionamentos, são dois pontos que evitam, que afastam o consumidor. Então, eu como consumidor que moro no Estreito, por exemplo, se eu tenho uma loja em São José, que eu vou lá comprar algo que às vezes é até mais barato, mas eu olho no relógio, são 5h15 da tarde, eu não vou chegar lá. Eu não vou lá. Eu pago mais caro do lado da minha casa e eu não vou lá. E um exemplo clássico que a gente tem aqui na região é o viaduto do 202. Do 200, né? Da FEND, né? Isso. Ali era fila o tempo todo. Fila vinha ali em cima, perto do cemitério ali. Hoje em dia não tem mais fila. É claro que no momento ali, 6h15, 6h20, vai ter um fluxo ali maior, obviamente. Mas aquela fila ali, ela acabou. E a gente pretende fazer isso em toda a via marginal. Ah, mas a gente conta com o apoio de vocês, né? Claro, questionando e propondo, né? As proposituras de alteração, elas vêm de uma ideia, tá? Não precisa ser um engenheiro, não precisa ser alguém fazer uma comissão, é alguém que diz, e se fizer isso aqui? Olha, boa ideia. Vamos ver se dá para fazer isso aí. E daí sai a mudança. Vocês todos estão convidados a propor. Um exemplo também, uma agulha que a engenheira aqui da prefeitura, esqueci o nome dela. Isso, Nayara. É Nayara, né? Maiara. Ela lá numa conversa nossa, ela disse, e se botasse uma agulha aqui antes desse viaduto, o pessoal não ia precisar parar lá naquele cruzamento? E a gente olhando, assim, realmente parece que tem fundamento. É claro, depois vai se estudar um pouco mais e tal. Mas todos estão bem à vontade para propor. Tá? Pode pegar um mapa, dar uma olhada, mandar um e-mail, WhatsApp para eles, para nós, não tem problema nenhum. Somos parceiros. Mas a questão não dá para ficar inerte. Tá? Não dá para ficar inerte. Presidente, só para não perder o time, uma pergunta. Também acho que nem fizeram na Antônio Xereda e na Ruiano deu certo, porque tu circula e tu não faz o cruzamento, mas todo o viaduto vai ter faixa inglesa, ou seja, o cara que for pro viaduto, ele não vai ter que parar para fazer o retorno, porque senão não faz sentido, tu não tens o bloqueio, porque tu não bloqueia, tu não atravessa, tu não bloqueia a marginal e é perfeito, ok? Só que quando ele passa por baixo do viaduto, ele vai ter aquela faixa que ele vai continuar, ou seja, quem está vindo pela marginal que chega perto do viaduto, ele vai passar só por uma faixa, e a outra faixa vai ficar resguardada para ele poder, que nem é na Ruiano, na Antônio Xereda. Isso vai acontecer? Isso. Esse é o cerne da intenção, né? Fazer com que não pare. Tá? Vai parar se tiver um acidente, enfim. Mas o fluxo normal não vai parar. Então a gente vai ter uma mobilidade muito grande. Em alguns momentos vai represar, sem dúvida alguma, né? Não é perfeito isso, mas via de regra aí, a mobilidade vai ser bem melhor do que é hoje. Quer contribuir também, Marcelo? Seria essa... Não, é esse o conceito, é manter os viadutos em mão inglesa, né, com as vias de retorno fluídas, né, os retornos sempre acontecendo sem parada. Esse é o conceito. E eliminar esses cruzamentos, onde possível, como o inspetor que a gente falou, dialogando, conversando, mas o conceito é esse, é eliminar, porque quando a gente elimina um cruzamento, a gente elimina um ponto de conflito. E esse ponto de conflito eliminado, ele contribui não só para a fluidez, mas também para a segurança. Todos nós sabemos aqui, o inspetor que a gente pode falar muito melhor do que nós, mas uma colisão frontal, ela é menos grave do que uma colisão lateral. Uma colisão lateral, ela tem uma chance de óbito muito maior do que até uma colisão frontal. Então, todos esses pontos de conflito, a gente eliminando, o ganho de segurança e de fluidez, ele eleva demais a qualidade da rodovia, a qualidade do viário, seja ele marginal, seja ele rodoviário. Obrigada. Com a palavra, então, o vereador Mauro e depois o vereador Marquinhos. Eu também gostei de manifestar e a gente, então, encerra a fala de hoje. Desculpa, Matson. Valeu, Matson obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, senhores vereadores, representantes da TERES, PRF, muito obrigado. Então, a primeira, com relação às obras que estão acontecendo no nosso trecho,
o que o pessoal tem questionado vindo aqui é com relação, quando é feita uma mudança para a execução de uma nova agulha que vocês estão executando, até parabenizo pela a obra ser tão bem executada e a velocidade, né, e período noturno, que não é uma obra fácil, né, um trecho conurbado, difícil de execução, e vocês estão, né, executando, a PRF dá o apoio, mas tipo, muda e a sinalização, quando está muito em cima, você está acostumado com a rotina de entrar para Barreiros, e agora no caso ali você não está conseguindo entrar porque está sendo feita a agulha e você entra somente lá no trevo de Barreiros da Repecom. Você não entra ali na... Então, essa sinalização, quando se pudesse ela ter uns quilômetros antes informando, entendeu? Porque à noite é complicado, né? Então, uma dica, né? Não tenho expertise nesse assunto, a gente fala como leigo, a gente pega a fala de vocês. Mas é o que o pessoal sempre questiona. Também ali onde o vereador André citou, ali o da Ruiano e da Antônio Schroeder. Acho que ficou bom, o pessoal acostumou, houve um berreiro no início, e toda mudança causa um trauma, como foi lá do loteamento Renata, lá da antiga FEIND, também causou um trauma. Não, eu vou à comunidade saber como é que está, mas como vocês bem falaram, as filas me reduziram bastante, não finalizaram, mas reduziram muito. No Bela Vista ficou bom, eu faço muito aquele acesso ali. Agora, o acesso do Bela Vista 1, nos momentos de pico ali, também é bem complexo. Aquele que você cruza para seguir para Bela Vista 1, você passa por baixo, tem a Repecom, e você, ali é aquele que vem da van ali de Barreiros. Então, aquilo ali realmente poderia a gente fazer um estudo ali, porque como você bem falou, é um viaduto largo, ele poderia criar uma terceira faixa, algum sentido ali, para que a gente pudesse acelerar aquele no sentido para o bairro, entendeu? Acho que é um caminho, porque a rua das Orquídeas hoje ela é bem larga, né, vereador Mauro? Ela tem uma calha larga, então ela poderia receber aquele fluxo do Bela Vista, sem dificuldade, entendeu? Isso é uma dica que a gente deixa aí, aquela rua do lado do posto de gasolina. Então seria interessante. Uma outra questão que o André bem falou é essa questão da educação no trânsito, que jovens pegam suas motos novas, aquelas menores, de menor potência, subindo aquele morro ali que vai sentido ali a Forquilim, o caminhão vem em velocidade, então realmente é um trecho que precisa ser melhor sinalizado, e também tem que ter uma maneira aí de a gente fazer um trabalho de educação, orientação a novos motoristas, porque realmente no período de pico, as autoescolas nas marginais, então isso tudo a gente tem que construir. Como você bem falou ali, a gente tem que criar alternativas. O vereador Mauro comentou comigo, em outra oportunidade, não sei se é a pauta aí, mas com relação ali ao nosso viaduto da Forquilinhas, existe alguma luz no fim do túnel para que a gente pudesse melhorar um pouco, porque realmente ali ainda continua sendo um dos grandes problemas de São José, né? Então a gente já fez uma mudança, ela amenizou um certo impacto, né, através da sinaleira ali e tal, mas ainda né, vereador Marquinhos, é um local bem complexo. Mas no mais, queria agradecer, estou satisfeito pelas explicações, penso que a gente pode construir juntos com essa casa, com as comunidades, toda mudança gera um impacto, mas nós estamos fazendo, acredito que vocês estão tirando ali, é bem complicado, né? A nossa região é muito, como o vereador Crislan falou, bem complexa, só com o contorno, né, finalizado que a gente vai poder ter uma ideia de redução e realmente a 101 se tornar uma via municipal, como o inspetor comentou. No mais, um forte abraço, muito obrigado, me coloco à disposição. Marcelo, se quiser se manifestar. Bom, quanto às questões de obras, não sei se o Orley ainda está online, mas isso a gente pode verificar e até, talvez mais até com placas auxiliar ou aumentar a nossa comunicação via rádio ou até nos veículos que a gente pode usar, como a Câmara, a Prefeitura. Acho que isso não é um problema, acho que isso a gente consegue ajustar. Referente ao estudo que o senhor comentou da Repcom, a gente tem todos os nossos os viadutos de São José e Palhoça, Biguaçu. É difícil ter um que não tenha sido estudado ainda por nós, em conjunto com o PRF, em conjunto com a NTT. Somos entes assim que a gente gosta e são pessoas que estão à frente desses
dessas entidades que gostam e têm uma disponibilidade muito grande para debater, conversar e escutar a ideia do próximo, a PRF, a NTT e nós da concessionária. A gente sempre tem bons debates e a gente tem convergindo sempre para um mesmo ponto de solução. E quando a gente chega num ponto de solução, a gente sempre apresenta para as prefeituras, para que os corpos técnicos dessas prefeituras também tenham a sua visão local e possa contribuir. Quanto ao Forquilinhas, teve agora recentemente, teve a implantação do Atacadão, que é um hipermercado, um atacadista ali na frente do Roçado, da João Gourmich, né? Num primeiro estudo, o estudo inicial até é endossado pela própria PRF, tem o inspetor Belo lá, que é um inspetor que é muito atuante nessa parte, tem ótimas ideias. Ele nos apresentou uma alternativa de mudança do viário ali do Forquilinhas, e nós gostamos muito. Porém, quando fomos simular, a gente tem os simuladores de tráfego, a gente foi simular com o conceito de, assim como vocês devem conhecer, como foi feito aqui na Van de Palhoça, a Van e o Brasil Atacadista de Palhoça, onde foi mexido no viaduto ali da 282, ali foi criado um conceito de binário entre o viaduto da 282 e o próximo viaduto, fazendo que o pessoal que desce a 282 vai até o próximo viaduto em sentido com o mesmo fluxo, com a mesma linha de fluxo, ou seja, anteriormente ele entrava numa rotatória e isso que criava uma confusão, um conflito gigantesco. Na parte de fluxo isso melhorou muito, é prova, é empírico a melhoria lá. Tentamos e estudamos um conceito similar àquele aqui no Forquilinhas, entre Roçado e Forquilinhas. Fazendo uma analogia, o Roçado seria o viaduto da 282 e o Forquilinhas seria aquele próximo viaduto lá, onde foi mexido praticamente na frente da Van lá em Palhoça. O fato é que a rua Luiz Fagundes, aquela rua municipal que dá de frente ao Forquilinhas, ela não permite esse conceito. Por quê? Porque é uma rua de sentido duplo, é uma rua com giros apertados, teria que fazer uma certa desapropriação, e como essa obra seria feita por um ente privado, que é o Atacadão, não tem como desapropriar. Um ente privado não desapropria, ele compra. Então, enquanto alguns viários municipais, e isso é interessante a gente colocar aqui também, muitos conceitos de melhorias na marginal e na rodovia, eles não conseguem ser implantados porque os viários municipais não estão adequados para aquela implantação. Então, essa melhoria no Forquilinhas a gente não consegue implantar porque o viário municipal não consegue absorver isso. A alternativa seria melhorar a rua Maria Helena Kretzer. Aquela rua é uma subida, um aclive muito íngreme, com um raio muito apertado, com uma estrutura também deficiente. Então, enquanto os viários municipais não entenderem também a necessidade de se adequar, a gente começa a esbarrar, a gente começa a ficar, por mais que tenhamos boas soluções ou boas ideias, a gente não consegue implantar os conceitos. Então, respondendo mais diretamente à questão do Forquilinhas, nós estudamos, desprendemos várias reuniões, várias horas para melhorar aquele ponto ali, e quando a gente coloca no simulador, quando a gente coloca no estudo, esbarra porque o viário municipal, o entorno, não absorve. A gente não consegue efetuar a melhoria porque o entorno não está preparado para isso. Obrigada, Marcelo. Com a palavra, então, o vereador Marquinhos. Boa tarde, presidente, o inspetor Anderson, ao engenheiro Marcelo, isso, né? A gente vem hoje fazer uma sugestão aí a Artéries, né, em razão de todo o trabalho que a PRF vem fazendo em melhorias para a rodovia, em melhorias para a parte viária do nosso município. Desde 2004 a gente vem acompanhando, desde a época que o Vasques era chefe de delegacia, né? Também o colega Jean Coelho também passou pela delegacia e tem uma grande contribuição para o nosso município. É uma sugestão, até uma conversa que eu tive com o secretário Pedro Paulo, e levei isso até ao inspetor Silvinei Vasques, lá agora como diretor, e a gente tem uma sugestão referente ali à BR-282, né, juntamente com o quilômetro 205, que tem uma área ociosa ali próxima ao Shopping Itaguaçu. Se haveria a possibilidade de fazer uma nova pista, uma quarta pista ali saindo da Via Expressa, que o grande problema que temos ali é referente àquele X, né, o cruzamento, quem sai da BR, quem sai da
quem sai da via expressa, quem quer acessar a via da... Quem vai para ali para o Shopping Itaguaçu, se haveria a possibilidade de talvez fazer uma alça de acesso via, né, aérea, ou mesmo abrir um espaço, como o próprio secretário sugeriu, de ter mais uma via, né, uma outra alça de acesso, uma quarta pista, que talvez ia melhorar bastante esse acesso ali à BR, né? Então acabaria tirando essa alça de acesso que está em direção ao sentido norte, né? Haveria a possibilidade de melhorar um pouquinho o trânsito naquele local. E já tem um estudo, se não me engano, no DENIT, no próprio no DENIT e no ANTT tem alguma coisa. Se vocês têm algum estudo para esse acesso ali. E a outra, né, algumas conversas que a gente vem fazendo também com o governo federal, a possibilidade de fazer uma alça de acesso também à Avenida das Torres, que também desafogar um pouco ali o trânsito da região. Seria isso, Marcelo. Bom, com a primeira questão, a gente tem, na mesma questão que eu dei o exemplo do viaduto de Barreiros, de melhorias das alças e dos ramos, ampliando, usando aquele viaduto, nesse ponto ali próximo ao Shopping Itaguaçu, a proposta que está nessa revisão quinquenal, que é um conjunto de propostas para melhorias, para incrementar o contrato, criar um viaduto embaixo da via expressa, ligando a marginal, que é na frente do Forte Atacadista. Hoje a marginal do Forte Atacadista, ela entra e conecta na via expressa. Essa marginal, ela passaria sob a via expressa, né? E ligaria na marginal do Shopping Itaguaçu. Ou seja, a marginal entre o Forte Atacadista e o Shopping Itaguaçu, ela é desconexa, né? A via expressa quebra ela, né? Desconecta ela. A intenção, a nossa proposta é que essa marginal fique conexa. Com essa marginal conexa, com essa marginal ligada, a gente consegue organizar essas agulhas de saída de quem está vindo pela via expressa e quer entrar na rodovia, e quem está vindo pela rodovia e quer entrar no São José, ali no Ibis, ali no Shopping Itaguaçu, enfim. Sem fazer essa conexão, é muito difícil a gente resolver aquele entrelaçamento. Até a nossa obra, nosso projeto, nossa obra da terceira faixa, ela melhora, criando ali até uma quarta faixa e melhorando ali a questão da marginal, ampliando a questão da marginal, onde tem um canteiro físico, tá melhorando aquele canteiro, mas não resolve porque sem essa ligação é impossível de resolver, porque a gente precisa criar uma agulha de saída da rodovia anterior a este ponto para criar um entrelaçamento adequado. Ou seja, a gente tem que criar essa agulha de saída da rodovia praticamente ali na frente do forte, que aí sim a gente consegue eliminar esse entrelaçamento, esse cruzamento de quem quer entrar, de quem vem da via expressa e quer entrar na rodovia, e vice-versa, quem tá vindo da rodovia e quer entrar na marginal. Então, essa proposta, que é uma proposta muito similar com o que o DENIT já estudou, é praticamente aquele estudo do DENIT, e a gente pediu nessa revisão quinquenal, colocou como proposta para incremento de contrato. Como eu disse, não tem aprovação, isso é uma proposta, é um pedido que está sendo estudado, que será estudado para o ano que vem, como o Gilmar comentou na agência. E na Avenida das Torres, essa ligação, a gente entende que não está nesse nosso pacote de propostas, a gente entende que é mais uma questão de fomentação do município buscar essa ligação via governo federal, via concessionária, até para a concessionária estudar e colocar isso como novas propostas, mas é uma ideia também não muito antiga, né? Uma ideia já mais recente dessa Avenida das Torres, e não tem nem nas nossas propostas da revisão quinquenal. O que pode acontecer é, numa nova campanha de propostas, a gente incluir essa ligação da Avenida das Torres, mas hoje não tem nada. O meu questionamento, então, vai para o Gilmar, da NTT. É claro, Gilmar, e a cidade reconhece a importância das obras da BR-101 necessárias, intervenções extremamente necessárias. O que se percebe na fala, tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto da própria Artéries, é a necessidade de obras estruturantes nas vias paralelas. E, nesse sentido, a gente também é sabedor que a cada 5 anos existe um processo de revisão no contrato da Artéries com a NTT. Como que o município de São José poderia possibilitar ou intervir ou encaminhar obras nesse sentido, como vem falando o Marcelo? Olha, foi estudado
uma intervenção em Forquilinhas? Foi estudada uma intervenção em Barreiros? Como é que o município pode se mobilizar para que nessa revisão contratual com a Arteris seja estudado a possibilidade dessas obras que são extremamente necessárias para a cidade? Se o Gilmar puder dar essa contribuição, a Câmara vai junto com o Executivo fazer esse caminho que for necessário. Bom, obrigado pelo questionamento, já ajuda a esclarecer bastante aqui. Seguindo no que eu tinha comentado, então, a gente tem a previsão da própria superintendência, da NTT, a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, de fazer essa revisão quinquenal da Litoral Sul no próximo ano, em 2022. Fazer os procedimentos de revisão, iniciar o procedimento de revisão quinquenal. Esse ano a gente está com o procedimento da Planalto Sul, que é a nossa BR-116 lá na Serra Catarinense, e o ano que vem deve ser iniciado, então, o procedimento aqui da Litoral Sul. Eu vou até pedir para o Marcelo, e depois o Marcelo ou a Letícia, os colegas da concessionária que estão aí, para depois eles enviarem a vocês, ou para a senhora, para a sua assessoria, a listagem das obras que foram apresentadas na proposta de revisão quinquenal, porque muitas delas elas foram solicitadas à época pelos representantes do município, ou pela prefeitura, pelos vereadores. Então nós fizemos lá em 2017 um levantamento de todas essas obras, considerando aquilo que tinha sido sugerido também pelos municípios, e o município de São José tinha bastante dessas sugestões. Lógico que com a dinâmica da rodovia é bem provável que algo novo tenha surgido, mas o Marcelo mesmo comentou, no caso das passagens inferiores, praticamente todas elas já foram avaliadas, estudadas, verificadas o que seria possível realizar. Mas é interessante que a concessionária disponibilize para vocês, e vocês vejam, tenham conhecimento do que já foi solicitado, que já está previsto lá como proposta. Isso é uma proposta, é claro que tem que haver um equacionamento financeiro também de todas essas obras. Existe um procedimento próprio definido na resolução da NTT, então é esse procedimento que será feito no próximo ano. A concessionária tem que ter capacidade também de executar as obras e ser ressarcida via tarifa de pedágio. Mas então as obras que foram previstas estão lá, e aí eu vou pedir para o pessoal da Litoral passar para vocês. Se tiver uma nova sugestão, fique bastante à vontade para enviar tanto para a concessionária quanto para nós. A gente trabalha muito com esse contato com os municípios, porque logicamente quem entende, quem sabe das suas demandas, principalmente na interface entre a mobilidade urbana e a rodovia, são os próprios municípios. Aproveitando, eu só queria complementar no caso da Avenida das Torres, que nós chegamos, a gente tem o conhecimento, então, da necessidade dessa ligação entre a Via Expressa e hoje o contorno de Florianópolis, e ela chegou a ser avaliada, e em algum momento o pessoal que estava desenvolvendo, lá em 2018 e 2019, o PLAMUS, o Plano de Mobilidade Urbana da região da Grande Florianópolis, por intermédio da Superintendência Regional, à época do governo do estado, eles ficaram de fazer uma proposta dessa via. Aí eu não sei exatamente em que pé está isso, mas eu sugiro até que seja conversado em conjunto ao governo do estado também, uma vez que não está previsto na concessão e também não foi previsto nessa revisão quinquenal, até pela dimensão da obra, mas é algo que a gente tem ciência, e para todos aqui da região é bastante importante, e dentro daquilo que eu tinha comentado inicialmente, planejar o futuro é importante que essa obra também seja planejada para se tenha a execução. Ela pode ser feita tanto por uma concessionária quanto pelo governo estadual, pelo próprio município. É importante que a gente tenha se dê encaminhamento para isso, porque essa conexão é importante, a gente tem conhecimento. Obrigada, Gilmar. Obrigado. Acredito, então, se assim os vereadores entenderem, né? Finalizamos a conversa de hoje, mas, Marcelo, tu estás, então, com um compromisso conosco, não de uma reunião assim, ampliada, mas uma reunião de trabalho, se assim tu e a Letícia puderem estar conosco aqui, para apresentar essas obras, então, que já foi encaminhada para a NTT,
para que a gente seja sabedores, né? A Câmara ser sabedora dessas intervenções, procurar o Executivo e, como disse bem bastante o Anderson, o Marcelo e o Gilmar, a cidade aqui ela é muito dinâmica, né? A região é muito dinâmica, então, de repente, agora existe algum outro encaminhamento e depois dessa apresentação ali na sala de reuniões, a gente combina, né? A gente pode buscar o Executivo e também pode buscar o Estado de Santa Catarina para que o município possa também ser ouvido nessas novas demandas ou ser pensado, dentro de 10 estudos que foram feitos, só tem só tem para atender 4. Então, quais são as prioridades da cidade nesse sentido? Se assim o Marcelo puder estar à nossa disposição com a Letícia. Então, obrigada a todos vocês, obrigada Gilmar, que está conosco aqui online. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Anderson, por ter vindo aqui. Muito obrigada. Marcelo também. Muito obrigada, Letícia. E o Orley, mando um abraço para o Orley por também estar aí apresentando. Vamos já pedir para a Letícia que essa apresentação que o Orley fez para nós seja disponibilizado aqui para casa, para que eu possa disponibilizar para todos os vereadores. E o Marcelo fica no compromisso entre 10 e 15 dias. E daí, se ele puder, nesse tempo, trazer esse estudo que a gente conversou agora com o Gilmar, essas agulhas que vão cortar aqui a cidade de São José, para que a gente também possa, de uma forma menos técnica, mas mais didática, também a TV Câmara fazer a sua parte e dar publicidade para a população nesse sentido, então. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, e a gente continua o trabalho aqui em defesa da cidade de São José. Terminou agora a roda de conversa com os vereadores, que discutiu os impactos das intervenções na BR-101 em São José, com o fechamento das saídas e trazendo muitos transtornos à população. Além dos parlamentares, estiveram aqui no plenário da Câmara representantes da PRF, Polícia Rodoviária Federal, e também representantes da Arteres Litoral Sul. O evento começou 2h da tarde e contou com a transmissão ao vivo da nossa equipe da TV Câmara. A gravação está disponível no YouTube da Câmara Municipal. Você pode assistir, acompanhar, a hora que você quiser, todos os detalhes. E na noite de hoje, a partir das 6h15 no Jornal da TV Câmara, nós vamos trazer entrevistas e mais informações sobre a roda de conversa de hoje. O jornal começa 6h15 da noite e nós esperamos a sua participação. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.